Oi, gente. Eu sou Dárcio Cavallini e mais uma vez estou aqui com muito prazer para apresentar para vocês o programa Primeiros Socorros Espirituais, que vai ao ar graças ao patrocínio do Instituto Biosegredo, um lugar para se aprender a viver. Comigo aqui nos estúdios de Itatiba, nesse friozinho gostoso, de muito oxigênio, Rodrigo Betim. Novamente, boa noite a todos. Eu adoro terça-feira porque, como dito, né, por 2 vezes a gente consegue nos encontrarmos. É isso aí, sejam todos bem-vindos. O Facebook de Dárcio Cavallini, lembrando que é com 2 L's e I no final, ok? Já tem muita gente aqui perguntando, viu, Dárcio? Legal. De São Paulo, diretamente dos estúdios da Avenida Paulista, na Rádio Mundial, que acredita na vida, meu amigo Tomás, deixando funcionar tudo redondinho, melhorando a minha voz. Tomás, bota uma voz de cantor de bolero aí, que é para ter romantismo hoje, legal? Porque hoje nós vamos ter aí 2 pessoas muito queridas no estúdio. Andréa Hacker, boa noite, Andréa. Boa noite, Dárcio, boa noite a todos. E o Gustavo também tá por lá, não é? O Gustavo também, Toro, né? Você tá por aí? Boa noite. Opa, boa noite, Dárcio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, querido ouvinte. Estamos aqui sim, com muito prazer, para poder passar mais um pouco, né, daquilo que a gente vive, que essa é eu creio que é a nossa grande missão de vida, compartilhar, não é, Dárcio? É isso aí. E hoje, como nós estamos com essa lindeza da Andréa Hacker, essa moça bonita, Obrigada. Que cuida de um departamento muito importante lá no Instituto. Qual que é o departamento mesmo, Andréa, que eu não me lembro? É o DACA, é o Departamento de Atendimento às Crianças e Adolescentes, lá do Instituto Biosegredo. E é um trabalho bem bacana, graças, né, a tudo Enfim. que a gente aprendeu, né, com você, Dárcio, lá no Bioterapeutas. O Gugu também estava na minha turma, e cada um foi buscando aí seus ideais, a sua missão. Aliás, o Dárcio, se você me permite, o Dárcio Cavallini, que é o fundador do Instituto Biosegredo, é alguém que consegue algo único, né? Que é exatamente não permitir que as pessoas endeusem eles, entendeu? Falar o que precisa ser falado, até manter uma postura de integridade mesmo, de verdadeira posicionamento de ser humano, e as pessoas gostarem dele, né? E é uma coisa que me deixa muito feliz estar aqui hoje com a Andréa, estar aqui com você, Dárcio, porque é a manifestação assim de tudo que a gente aprende no Bioterapeutas. É essa transparência permitindo a gente ter carinho, porém sem entrar no padrão social, não é, Dárcio? É isso aí, Gugu. Então, mas o importante é que a gente está aqui para falar com o nosso público, né? Vamos deixar a roupa suja para lavar lá em casa, esse papo de que me Deus, ou que não sei o quê. Não começa com essa história aí, não. Você sabe que eu não gosto. É assim. Hoje nós vamos falar muito das crianças. Andréa, conta para mim como é que é esse negócio das palestras que vão acontecer lá toda sexta-feira. Para que serve? Quem é o público que deve procurar? É a criança, é o pai, a tia, a mãe, o avó? Enfim, quem é esse público que você convida para ir lá de sexta-feira? Então, a gente vai realizar o ciclo de palestras do DACA, né? O primeiro ciclo. Então, para o público, todos os pais, as mães, cuidadores, terapeutas, principalmente os professores, né? Que a gente tem a ideia, né, Dárcio, que só os professores que acabam sendo os preparadores, os terapeutas, os médicos. E, na verdade, a gente está abrindo essa oportunidade, né, para os pais também aprenderem, saberem um pouquinho mais sobre alguns assuntos. Por exemplo, você vai falar sobre as crianças que lembram, né, das vidas passadas. Como é isso? Porque no dia a dia a gente cada vez mais tá vendo que as crianças têm alguns sintomas de uma forma mais precoce, exatamente para já serem preparadas e tratadas também, né, para poder ajudar na transmutação do planeta, que o objetivo coletivo é esse desses seres da nova era, que é ajudar a gente a passar por um planeta de regeneração. Então, só que para isso, a gente também precisa que os pais se tratem, sejam preparados para auxiliar essas crianças e esses adolescentes.
É isso aí. Esse Então, é o Andréia, intuito. Mas que crianças que se atendem lá no Instituto? Olha, de 0 anos, até quantos anos, como funciona, como deve, precisa o pai procurar ou de repente simplesmente bota lá, porque eu tenho um filho que de repente é autista, ou ele não se comunica, ou é aquele que é terrível ligado no 1000 volts, né, que perturba na escola, perturba a família toda, enfim, como faz para procurar ou se realmente esse menino, essa menina precisa de um tratamento, se é possível fazer alguma coisa por ele, que providência que alguém deve tomar, o adulto aí? Escrever, telefonar, fazer o quê? Isso. Vocês podem entrar... então, a gente lá no DACA, a gente atende de 0, então, no feto, a gente atende até 16 anos. Então, as mães... também que, né, as gravidinhas, vou falar depois um pouquinho sobre o curso e workshop de Chantala, que vai ter lá no Instituto Biosegredo. E então, já antes, muitas vezes, dos fetos serem, né, eles já estão sendo preparados antes da relação sexual, do ato sexual, esse feto já está recebendo informações. E a gente também já trata. Então, só que o que vai acontecendo? Conforme ele cresce, vai trazendo, como eu disse há pouco tempo, esses sintomas. Então, a hiperatividade, o autismo, né, que é esse embotamento. Principalmente porque as características dos índigos e dos cristais, a gente o cristal não tenha essa impulsividade que o índigo tem. Não, e não quer dizer para mim, né, que um é melhor que o outro. São apenas características diferentes que se complementam e que vão ajudar aí nessa transmutação do planeta. Então, as mães podem procurar, você pode mandar o pedido da prévia. A prévia é né, a gente dá uma avaliação bem curtinha, assim, do que está acontecendo, qual é o processo. Então, para pedir a prévia, você pode mandar um e-mail, uma solicitação de prévia, no e-mail daca@institutobiosegredo.com.br. DACA é D-A-C-A, isso. @institutobiosegredo.com.br, com a data de nascimento, o nome tanto do pai, da mãe, da criança, e um breve histórico do que esteja acontecendo. E aí a gente vai fazer... Significa também que os adultos também que desejarem, de repente, ter uma avaliação... E a avaliação é o seguinte, gente, vocês têm que entender que não é uma consulta, é uma avaliação. Avaliação prévia significa que você vai dar o seu nome completo, sua data de nascimento e um breve histórico do que não está bom na sua vida. E o terapeuta vai avaliar, te dar um retorno dizendo, olha, você tem um problema de ordem espiritual sim, que começou há tanto tempo e você precisa de tratamento ou não precisa de tratamento. Se precisa de tratamento, se pode ser feito à distância ou não. Isso. Então, você tanto pode usar o daca@institutobiosegredo.com.br, como pode entrar no site do Instituto Biosegredo, procurar lá tratamento à distância, tem um formulário que você preenche e você vai receber a resposta do mesmo modo. E o site do Instituto, como é que é, Rodrigo? É facinho, Darcy. É www.institutobiosegredo.com.br. Vou dar uma repetida aqui. www.institutobiosegredo.com.br. Então, já que você repetiu, repete de novo. Repito de novo e acrescento álcool. www.institutobiosegredo.com.br e acrescentando é o seguinte. Entrou no site, à sua esquerda vai ter lá atendimento à distância. Clica nele. Pronto. Achou o lugar que você vai fazer preencher o formulário. Então, mas antes do programa entrar no ar, nós estávamos falando de um menino, né, André, que chegou aí, daqueles que é ligado no 1 milhão de volts por segundo. Conta a história para os ouvintes aí entender um dos casos que, por exemplo, você atende lá. Isso. Esse garoto, ele
tem essa hiperatividade e tudo. E aí, durante o tratamento, a gente até realizou um dos tratamentos ontem, e foi interessante, porque, assim, dentro desse tratamento, ele não entendia, né? Quando a gente faz a captação, um dos níveis dele que a gente chama, que é o registro dele, não entendia, falava assim, mas eu não sei como viver aqui na Terra. E é uma das coisas que acontecem, né? E depois, durante, né, a sequência desse tratamento, ele pegou e tocou numa outra terapeuta. E no primeiro momento, essa terapeuta ficou constrangida dele tocar, né? E aí ele foi depois mexendo nas minhas coisas, nas minhas gavetas, e aí eu conversei com ele, né? Assim, olha, eu sei que para você não sabe o que distinguir, o que é certo, o que é errado ainda nesse planeta aqui, que é muito diferente de onde você veio. Mas, assim, se eu mexo na sua gaveta ou se eu pego as suas coisas sem te pedir, como você vai se sentir? Aí ele falou, não vou gostar. Falei, então, é da mesma forma com a gente, com os adultos também. Simplesmente, o que acontece na maioria das vezes, Dárcio? A mãe vai lá, dá um tapa, dá uma bronca e não explica qual é a sensação, qual o sentimento que está envolvido naquela atitude dele. Então, assim, sempre eu Perfeito. dou uma orientação para os pais. Inclusive, por essa razão, não é, André? Desculpa te interromper. Imagina. Mas, por essa razão, no Instituto Biosegredo, os tratamentos são feitos em conjunto. Se avalia a criança, inicia o tratamento, mas, em geral, é convidado para o tratamento o pai ou a mãe, ou os dois, o casal, para se tratarem, porque a gente começa a dar uma adequação de vida para a criança e os pais têm que entender o que nós estamos fazendo para também aprender como dar essa sequência em casa, ou seja, como tratar seu filho. E quando a Andréa citou aqui, de que a gente pega um nível e ele não sabia, e ele dizia que não sabia como viver aqui nesse planeta, a Andréa não estava perguntando para ele, o menino, não é? É que nós temos um procedimento muito interessante que nós captamos essas subpersonalidades das crianças, que essas que não compreendem. Então, não é o menino fica lá brincando e um médium, um terapeuta treinado, um captador, capta essa subpersonalidade, que é a parte do pensamento da criança que faz ela ficar acelerada a 1 milhão por hora. E aí nós conversamos com essa criança, com essa parte da criança, a parte. Nós esclarecemos. Então, quando devolve, a devolutiva vai para a criança, fica fácil do seu entendimento. Mas isso acontece também com o adulto, porque da mesma forma estávamos conversando com o Gugu, e ele estava falando de uma moça que está fazendo o curso de terapeuta já, não é? Que não tinha muita compreensão e que a partir do instante que fizemos uma determinada terapia com aparelhos, com ela, com equipamentos, né, Gugu? Como é que foi a história aí, Gugu? É muito simples, né, Dárcio? Essa pessoa, essa bioterapeuta, ela entrou como muita gente entra, com uma série de problemas. Chegou um momento na vida dela que ela já se terapeutizou num certo nível, já resolveu um monte de coisa, e aí ela se fez a pergunta mágica, né? Tá bom, eu já me trabalhei, mas eu não tô feliz, e aí? Porque tem muita gente que não consegue nem fazer essa pergunta, né? E aí ela procurou de novo a terapeuta dela, procurou tratamento, e começou um tratamento com uma máquina. Por que uma máquina? É algo físico, para transpor tudo aquilo que ela já aprendeu em consciência para a realidade física dessa encarnação. E aí o feedback que elas nos deu foi assim, caramba, hoje eu estou conseguindo realmente me sentir feliz. E eu acho que isso é fantástico, Dárcio, porque são as etapas, né? Então, interessante que também nas crianças, Gugu, também se aplica alguns equipamentos para melhorar exatamente essa performance da vida dela. Porque nós temos que entender que ela está no corpo físico, tem um cérebro pensante, mas ela ainda está muito ligada ao mundo espiritual, de onde veio, e está internamente ouvindo um monte de vozes que diz assim, vai para cá, vai para lá, enfim, ela não sabe se posicionar. E esses equipamentos acabam ajudando, não é assim, Hugo?
É assim, inclusive a Andréia está tratando uma criança nesse... Esse mesmo menino que ontem ele passou no ativador de pineal, que é um dos equipamentos que o Gugu toma conta, lá é o coordenador do setor de equipamentos, departamento de equipamentos, e ele passou. E enquanto ele passava pelo ativador de pineal, que é exatamente isso, não deixar que a pineal, o contato, a conexão com o astral, com o divino, com ele mesmo, com o mental superior dele, né, com a programação dele, seja atrofiado. Então, que ele perca essa conexão. Então, ele passou pelo ativador de pineal e eu fui lendo uma história do Dumbo para ele enquanto ele fazia a ativação. E foi interessante que logo em seguida que ele terminou, ele já acalmou no estado, foi ficando calminho, a mãe ficou surpresa, né, dele estar daquele jeito, diferente. A gente não precisa de remédio para dopar, não precisa de nada disso, né, Gugu? Que a Ritalina aí, tá, o pessoal tá dando a... Vamos, sabe, Enfim, peraí, sem crítica aos médicos, porque é o que eles conhecem. Mas é o seguinte, o muito interessante é que tem, inclusive, porque a gente fica falando aqui, pô, aplica um aparelho no cara, mas vocês não fazem uns trabalhos espirituais? Esse povo que nos ouve tem que entender o seguinte, o Instituto Biosegredo não está preso a nenhum tipo de egrégora. O Instituto Biosegredo tem uma universalidade, ou seja, não segue nenhuma bandeira. E por esta razão, acaba recebendo muitas orientações e técnicas novas. E para você conseguir mexer no campo espiritual, no campo mental, racional, no emocional e no físico, não é simplesmente só com técnicas. Da mesma forma que a medicina não mexe só com aparelhos no corpo físico e fica só no corpo físico e resolve, também em campos espirituais não adianta você trabalhar só no campo espiritual, por exemplo, de repente, muita gente que conhece o Instituto Biosegredo, como a gente fala muito em apometria, as pessoas pensam que a apometria é milagre. Não, a apometria é uma grande terapia que nós executamos com muito carinho, muito amor e que mexe no campo espiritual das pessoas. Mas cada pessoa é uma pessoa. Existe sim um grupo de equipamentos muito grande, vários tipos de equipamentos de ressonância, de impulsos magnéticos que ajudam sim no duplo etérico e no físico, na compreensão, principalmente de quebrar paradigmas, de crenças, né? E assim é utilizado. E para cada caso é um caso. E também nas crianças é utilizado. Então, como essa criança aí, eu sei porque eu os atendi, né? Ao mesmo tempo que a criança foi lá para o tratamento do DACA, o pai está se tratando desde o princípio, né? E a mãe também possivelmente vai acontecer um determinado momento em que, quando todos estiverem prontos, de começar a fazer, de repente, uma bioconstelação familiar, onde se envolvam todos os parentes, todos participarem, talvez até sejam convidados os avós para participarem, para fazer a união de tudo isso. Ou seja, primeiro se mexe individualmente na criança, no pai, na mãe, no campo espiritual, no campo mental, no campo emocional, no campo físico. Depois junta tudo, que é para fazer uma grande salada. É mais ou menos isso, Andréia? É isso mesmo. Não, inclusive a gente atende, indica a bioconstelação. E é uma técnica muito legal, dependendo do caso, porque cada criança, cada pai, né, são tratados de uma forma individual. Então, é um conjunto de tratamentos que a gente indica para esse ser. Então, não adianta eu querer dar uma fórmula mágica para cada um, que não para todo mundo, né, igual o tratamento para todo mundo, que não adianta. Então, a pessoa é específica, a gente vai ver dentro daquilo. Então, os pais, como os pais estão atuando. Quando a gente fala assim, que a gente vai tratar os pais, que as crianças estão levando os pais para serem tratados, é exatamente assim, como eles vão poder ajudá-los dentro desse processo deles. Então, quando a gente faz o tratamento junto aos pais, é exatamente isso. Como os pais estão interferindo no processo da criança ou do adolescente. E o Gugu quer falar porque muitas vezes, né, Andréia? Todo mundo acha que a criança é culpada. Ele é que é o hiperativo, ele é que é isso, ele é que é aquilo. E, na verdade, tem crianças que precisam de orientação e
nem sempre os pais sabem orientar, porque estão meio perdidos mesmo. Porque né? os pais também então, são de repente, avatares, a criança né, acaba derivando por caminhos. Mas é um momento que eu preciso falar aqui para o povo de Sorocaba, né? Opa, tá chegando. É isso aí, Tá dia chegando o 17. festão. Dia 17. Não nesse Presta final de atenção. semana, no outro. Opa, já é o Opa, que próximo vai final ter de semana. pipoca. Domingo, dia 17, em Sorocaba, estaremos inaugurando a sede regional de Sorocaba, com muito orgulho, com muita alegria, com muito carinho, que é um sonho meu de muito tempo já, tá lá com o pé fincado em Sorocaba. Agora vamos estar com os dois, né, Rodrigo? Opa, já estamos, né? Então, vamos ter lá o pessoal também do DACA participando, vamos ter gente com equipamento, vamos ter gente fazendo baralho cigano, mesa quantiônica, imantoterapia, tudo de graça. Nossa, né? biotoque, né? E algumas né? palestras, né? Então, presta atenção você aí de Sorocaba. A partir da semana que vem, isso vai estar sendo anunciado na Rádio Mundial, mas anota aí. Fica na Avenida Pereira da Silva, 1623. Avenida Pereira da Silva, 1623, Jardim Santa Rosália, muito próximo do Shopping Village. Um quarteirão do Shopping Village. Então, dia 17, a partir das 10 horas da manhã até as 18, vai estar lá toda a equipe do Instituto Biosegredo. Eu vou estar lá pessoalmente. Você que é de Sorocaba aí, você que é de Araçoiaba, de Tietê, São Roque, de Tietê, mas Itu, Salto. Presta atenção, viu, Bonitinha, que você acha que você está longe de mim. Todo mundo me pergunta, que negócio é esse de Bonitinha? É a oportunidade que você tem de vir lá me dar um abraço, que eu faço questão de receber esse abraço de você. Então, Sorocaba, dia 17, Avenida Pereira da Silva, 1623. E lembrando que também nós já estamos atendendo em Campinas e Indaiatuba. Isso mesmo, Campinas e Indaiatuba. Então, se você quer participar e quer fazer um tratamento no Instituto Biosegredo, você quer passar por consulta da mesa quantiônica, onde começa tudo no Instituto Biosegredo, você já pode fazer isso em Campinas, no bairro do Taquaral. Fica lá o consultório do nosso querido companheiro Dr. Gabriel e o Armando, que atende lá em Indaiatuba, no centro. Agora, para não ficar dando um monte de telefone, liga lá para a central que você vai obter as informações. Qual que é o telefone, Rodrigo? É o 3520-0500 com prefixo 11. 3520-0500, Darcio. É isso aí. E Itatiba? Itatiba é o 4524-8154. De novo? 4524-8154, mas não esqueça, tem um 11 antes de falar. E eu convido você, porque nós temos uma série de cursos em andamento, e devo falar inclusive aqui do curso que o próprio Gugu, né, vai ministrar agora aí no dia 9, que é a materialização dos sonhos, um workshop das 10 às 13 horas, o Gugu vai realizar isso. Como é que você faz de uma forma simples para materializar os seus sonhos, seus desejos? É como se você estivesse chutando uma lata de sardinha no meio da rua e descobre que é a lâmpada do Aladim, você esfrega e fala que faz o desejo e se realiza. Essa é uma das coisas, mas nós temos curso de apometria, curso do Seta Básico com o Juan, curso de aromas, curso de bioterapeutas. Nós temos muitos cursos, inclusive esse ciclo de palestras a toda sexta-feira, lá em São Paulo, que fica na Rua Pelotas, 261, muito próximo do metrô Ana Rosa. E a Rua Pelotas é a rua do Sesc Vila Mariana. Fica no mesmo quarteirão. Toda sexta-feira tem um ciclo de palestras. Você não tem nada que fazer, você casal, pode levar suas crianças, não tem problema. Você vai assistir esse ciclo de palestra fantástico no Instituto Biosegredo para tentar aprender a dar um caminho na sua vida e ser feliz com o seu filho, deixar do seu filho ser um problema na sua casa. Gugu e Andréia, suas despedidas rapidinha, só falta um minutinho aí para encerrar o nosso programa. Obrigado, Darcio, e é um prazer estar aqui. Eu não tenho palavras porque você mesmo, quando eu estava passando por tratamento, me indicou para tomar uma medicação, foi o que me tirou, foi essa integratividade nas terapias, e é um prazer estar aqui. Eu queria também dar um beijinho a todos, lembrar do workshop de Chantala, dia 17 também, no dia da inauguração, mas vai ter, e
eu queria falar também do Facebook do DACA. É DACA, Instituto Biosegredo. Curtam lá a página, tem palestras, tem vídeos, tem um monte de coisa lá bem legal para você curtir. É isso aí, Dárcio. Boa Então noite para repete você o Facebook também. aí. É DACA, Instituto Biosegredo. E tem o canal do YouTube que também é DACA, Instituto Biosegredo. Então, procurando lá DACA no Google, você já acha e já vai fuçando lá nos vídeos. Então, aproveitando o que a Andréa Hacker acabou de falar, todo esse ciclo de palestra, todo esse ciclo de cursos você encontra também no site do Instituto Biosegredo, que é facinho, é www.institutobiosegredo.com.br. Aproveito e desejo boa noite e uma linda semana para vocês. E o meu amigo Tomás está fazendo com o dedinho lá para lembrar você, viu, bonitão? Isso é coisa do Tomás, porque para mim é o seguinte, você, bonitinha, que acha que está longe de mim, você está muito enganada, viu? Você está muito mais próxima de mim do que você imagina. Por exemplo, está em Itatiba, está em Campinas, em Indaiatuba, Sorocaba e São Paulo. Ó, você está muito mais próxima de mim do que você imagina. Um beijo no seu coração e eu fui!